tal apareça. Não estão seguindo o exemplo de João Batista, que eu diminua para que ele apareça. Na verdade, estão subindo, usando a cabeça de Cristo de palanque para que eles apareçam. E com isso, como o pastor falou, e o senhor também falou, estão fazendo exatamente com que o povo esqueçam do que está escrito em Hebreus, que é olhar para o autor e consumador da fé, que é exatamente esse cabeça. As pessoas esquecem, na verdade, esse pessoal estão desviando esse olhar do autor e consumador da fé para olhar para esse povo que fala que eles usam, né, o nome de Deus, usou o nome de Deus, todo mundo tem medo. Não é temor, é medo. E pensa assim, poxa, se Deus abençoou esse camarada com tudo que ele tem, carro, mansão, ovelha, fazenda, então eu vou servir então esse Deus. Aí serve a Deus, e servir a Deus não é estar salvo em Cristo, porque macumbeiro também serve a Deus, católico serve a Deus, PJ serve a Deus, os espíritas servem a Deus. Só que o Deus dele é aquele Deus de 2 Reis, capítulo 18. Não é o Deus de Elias, o Deus que a gente serve, o Deus encarnado, que se encarnou. Não é esse Deus. Então, esse pessoal, infelizmente, estão fazendo que o povo desvie os seus olhares desse Deus que foi morto lá na cruz do Calvário, que é autor e consumador da fé. Aí, né, como o senhor falou, eu estava falando para alguém que os crentes têm medo de ler a Bíblia, porque se ler a Bíblia, quanto mais conhecimento você ter desse Deus, maior a sua responsabilidade com o reino e com ele. Então, o povo tem medo de adquirir esse conhecimento, mas querem ter o que esse Deus tem para oferecer. No caso, material, porque o espiritual, né, Jesus, o Deus encarnado, fala, ó, senta todo mundo aí em 50, eu vou alimentar. O povo hoje não quer esse alimento espiritual, quer o alimento material que perece. E esquece, acabam nos esquecendo, né? O nosso alvo e propósito não é aqui, é no céu. Verdade, pastor. O pastor quer falar alguma coisa, pastor? Pode falar. Quero, pastor. Pegando também aí o gancho do nosso irmão, hoje eu estive num local e ali um outro irmão nosso me apresentou um ex-pastor. Ele foi me apresentado como um ex-pastor. E esse cidadão ele falou assim para mim, falou, todos os pastores são ladrões, todos os pastores são mau caráter. Eu falei, é dessa forma mesmo, sabe, gente? Eu falei, negativo, eu não concordo com o senhor. Eu já fui pastor, mas eu não pastoreio mais. Eu falei, então, amado, olha só, você não pode generalizar pastores ou igrejas de uma forma que você conduziu o teu rebanho. Falei mesmo para ele. Se você conduzir o teu rebanho erroneamente, você não pode generalizar todas as igrejas, porque tem igreja séria. Tem igrejas que, como fala o meu pastor lá, são capetões da fé, mas outros não. Segue a Cristo como manda a Bíblia Sagrada. E você não pode falar isso, porque eu sou pastor e eu não sou essa pessoa que você está falando. Eu sou uma pessoa que ando sério, ando nos caminhos do Senhor e vive essa palavra com muito carinho, com muito amor, né, e com muita obediência ao Eterno. E aí ele olhou para mim assim de uma forma meio assustada, né? Ele achou que eu não ia questioná-lo por aquilo que ele falou. É por isso que o Evangelho está do jeito que está hoje, irmãos. Porque as pessoas generalizam todas as igrejas que estão vivendo uma teologia da prosperidade, ou seja, usufruindo das ovelhas de uma forma horrível, né? A gente sabe disso. Então tem pessoas que generalizam, né, pastor? Todas as igrejas, como eu falei para ele, se você conduziu o teu rebanho erroneamente e você perdeu a fé em Cristo, eu não perdi a fé em Cristo. Eu falei, irmão, você está falando um absurdo. Então, por favor, não generaliza todas as igrejas e nem todos os homens que estão na presença do Senhor. Porque tem pessoas sérias aí.
Tem igrejas sérias que estão pregando o evangelho, um evangelho de poder, um evangelho, sabe, genuíno. Então você não pode fazer isso, não pode falar assim. Aí depois ele disse que ele falou besteira, não, me perdoa, me desculpa e tal. Não, tranquilo. Mas tem pessoas que a gente temos que repreender, pastor. Porque através de uma pessoa dessa, tem um irmãozinho ali que quer voltar para a casa do Senhor e não volta por um indivíduo desse. Né? Um pastor não pode fazer uma coisa dessa. Né? Generalizar todos os homens de Deus de uma forma miserável, porque como o pastor fala aqui muitas das vezes, pastor Luiz, tem cafetões na fé. E tem, nós sabemos que tem. Mas também tem pessoas honestas. Tem pessoas que vivem o evangelho verdadeiro. Né, pastor? Vai falar, irmão Genival? Então, isso aí que o pastor falou, esse ex-pastor, né? Na verdade, ele nunca, não é ex-pastor, Ex. ele nunca foi pastor. Ele foi um mercenário. Justamente. Só que ele não sabe. Ele não sabe. E se a gente falar para ele que ele foi mercenário, é arriscado você ser agredido fisicamente. Exatamente por quê? Porque você está descortinando a verdade que ele se esconde. Porque Jesus foi enfático. O mercenário, ele entra pela janela e não quer nem saber das ovelhas. Se ele fosse pastor de verdade, e as ovelhas que ele pacentou? Como é que elas estão e ficaram? Então ele não está nem aí para elas. Então ele nunca foi pastor, ele foi um mercenário. E ele não sabe disso. Ele tem que, como diz a palavra do filho pródigo, cair em si mesmo, porque ele está comendo das bolotas que o diabo está colocando naquele lugar, né, onde os porcos comem, né? Ele está comendo daquilo ali e não sabe. Exatamente nesse momento aí que o Senhor apareceu, ele estava ali comendo daquela nojeira lá que o diabo coloca para ele e fala, ó, todas as igrejas de pastores são assim como eu. Aí o Senhor chegou para dizer a verdade, não, nem todos são. Porque, como diz Jesus na parábola do samaritano, nem todo mundo que é religioso está caminhando para o céu. Nem todo mundo que é religioso está caminhando para o céu. Mas, então, gente como ele, tenho certeza absoluta, pastores. Né? Tenho certeza absoluta. Gente como eles, exatamente, eu tenho certeza que ele era um dos tais que subia no palanque, fazia e acontecia. E recebia muitos convites para estar em muitos púlpitos, fazendo a multidão inflamarem. Mas, na verdade, a glória era para Jesus? Não, a glória era para ele. A glória era para ele. Mas aí, Salmo 100 e... Eu esqueci o Salmo 101, versículo 7. Aquele que usa de engano não permanecerá firme na minha casa. Então não adianta, meu velho. Um dia a casa espiritual cai. E a verdade vem à tona. É isso. A coisa é feia, né? Mateus 13, 19 diz assim, as sementes que caíram à beira do caminho, né, que fala da semente, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Deus preserva o seu povo selando a mente, né? Ele sela a nossa mente, protegendo e preservando a nossa mente em Cristo. Então, na revelação do Filho de Deus pela Escritura, o Espírito Santo faz o povo de Deus perseverar mesmo em meio às provações. Que, me desculpe, tem coisa que não dá para encarar sem ele, não. Né? Tem coisa que até vai, mas tem coisa que não dá para encarar sem o Espírito de Deus, não. Né? Então, quem perde a batalha no campo da mente, perde a batalha para o maligno. Então, a gente tem que estudar, se possível, memorizar, meditar na lei dia e noite, que é isso que ele falou. Né? Dia e noite, meditar, memorize o que conseguir memorizar. Né? Porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que um versículo já te leva para a salvação, em qualquer lugar que você lê. Né? É importante a gente manter a humildade, assim, não achar que nós somos melhores que os outros.
porque as igrejas, numa grande parte, se tornou realmente um palco de show. Um palco de show. Essa Camboriú, por exemplo, eu vi um garoto que, se ele tivesse 18 anos de idade, 19, com um telefone no ônibus, eu fui chamado para pregar em Camboriú. Eu fiz assim, ué, para que ele está fazendo isso dentro do ônibus? E o que esse garoto entende da vida ou da palavra? O que ele acha que é Camboriú? Gente, quando eu pego um Paulo da vida, que estudava aos pés de Gamaliel, que quando aceitou Jesus, continuou estudando a vida inteira, para tentar acertar o máximo possível. E vejo um garoto qualquer, de 18 anos, que já se torna pastor, que já se... Sabe, eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Principalmente obreiros que não conhecem a Bíblia. Me preocupa muito. Muito, muito, muito. Eu fico muito preocupado. É obreiro de quê? De quem? Né? De quem? A pessoa grava um disco, vira pastor, né? Vira pastor, vira pastora, não sei o que, do nada vira evangelista. Mas se você perguntar alguma coisa sobre Jesus, não sabe nada. Vai saber o Salmo 23, Salmo 91, isso até eu sei. E são os salmos que eu menos leio. Eu só leio a título de estudo. Quando eu vou ler. Eu lia muito antes, mas agora eu só leio a título de estudo. De pesquisar. De me encher. De me encher disso, sabe? Pode falar, pastor. Como você falou aí de Paulo ele morreu estudando a palavra e escrevendo. Sim. Ou seja, ele não cessava de buscar a Deus. Ele não cessava de escrever as cartas que é tão poderosa para as nossas vidas hoje. A gente vê uma grande diferença hoje das pessoas que querem buscar a Deus. Como o senhor falou, tem pessoas aí que conhecem mais a Satanás do que o próprio Criador, fala mais do diabo do que o próprio Deus. Eu conheço pessoas desse naipe aí, você vê uma pessoa presente falar mais do inferno do que do próprio Criador, né, que fez os céus e a terra. Então, pastor, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque realmente está difícil, meu professor. Pode falar, presbítero. Não, então, esses salmos aí, qualquer base que você chega lá, pode pegar o pior bêbado que tiver. Você conhece o Salmo 13 e fala, você é um pastor, nada me faltará. O Salmo 91, ele sabe, conhece também. Conhece bem. Então, esse aí não é questão, não. Eu ia falar uma coisa e me fugiu a mente. Me fugiu a mente. Idade chegando. Não, é que o cérebro tá cansado aí, tá difícil para a memória algumas coisas. Eu ia falar uma coisa que acabei esquecendo. Mas também vai ficar no off. Se eu lembrar, eu levanto a mão. Se lembrar, tem o próximo, né? Então, o povo, Deus privilegia o povo dele, tá? O povo protegido e preservado por Deus é por ele também privilegiado, não tem como não ser, né? O Senhor conhece aqueles que são dele pela marca da santidade. Paulo disse assim, 2 Timóteo 2,19, mas, diferentemente daqueles que apostataram, o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a ele. Números 16:5. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aqueles que ele escolher. Sendo assim, todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Pode falar, presbítero. Não, eu lembrei, apesar de puxar um pouquinho para voltar atrás. Há muitos anos, teve um vídeo que eu vi no Facebook, eu guardei esse vídeo, mas eu acabei perdendo. Então tinha um rapaz bêbado, muito bêbado. E ele estava desafiando não,
sei se é a palavra certa, desafiando, mas estava, entre aspas, insultando a mãe dele, uma crente, dava para perceber que era aquela crente pentecostal, e ele super bêbado estava dizendo assim, poxa mãe, vou falar de bêbado, né? Poxa mãe, a senhora só me bate. E ela dizendo, é para tirar esse bicho ruim que está de você. Ele falou, bicho ruim? Não tem bicho ruim em mim. Eu sou de Jesus. Eu só estou nessa fase aqui por um tempo. Mas no dia certo, Jesus vai me resgatar e vai tirar esse vício de mim porque eu sou dele. Aí, com todo respeito, tá? Na minha mente veio, olha, aí isso aí é um verdadeiro calvinista, hein? Então, quer dizer, um cara cheio da cachaça, ele tinha plena convicção, e agora uma coisa que eu falo é tirar o chapéu para ele, mas ele tinha plena convicção de que ele é de Cristo. Isso é fé, meu. Isso é fé. E é bêbado, estava bêbado de cair. Então, quer dizer, como o pastor estava falando, o mais importante, no programa da rádio eu já falei isso já, o mais importante, irmão, não é você ler, estudar, ouvir a palavra de Deus. O importante é você meditar. Meditar a palavra de Deus, como está escrito, Deuteronômio, Josué, e assim sucessivamente, dia e noite, Salmo 1. Meditar é você ficar pensando o dia inteiro como é o que preciso fazer para ser como Deus quer que eu seja, sabendo que nunca alcançaremos aquilo que Ele quer que nós sejamos enquanto vida, porque o pecado sempre está nos atraindo, mas estamos, como Paulo escreveu, caminhando até chegar lá na estatura do varão perfeito. É isso. Com relação à perfeição, isso só vai existir fora daqui, né? Quando Deus arrancar de nós a natureza do pecado. Ah, Deus levou meus pecados. Vai devagar. Ele levou a natureza, de uma certa forma. Mas você continua pecando, a gente continua pecando. Acabou. Só que quando realmente nós formos transportados daqui, aí sim, sei lá eu como, a Bíblia não fala, ela não explica essas coisas, Deus não tem preocupação nenhuma de explicar isso daí. Só que aí seremos sim, chegaremos a um nível de perfeição maravilhoso, sem pecados e sem a maldita inclinação por mal, né? Seremos só inclinados para o bem, né? Isaías, ele fala uma coisa interessante, muito interessante, 52:11, né? Saiam e deixem para trás o cativeiro, não toquem no que é impuro, saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Então Deus vai sempre conhecer o povo dele pela santidade e vai proteger esse povo até o fim. Romanos 8, 29-31 diz assim, isso aqui não tem nada a ver com gente, com predestinação, já estou predestinado a ser salvo, tá tudo certo. Não, tem que ler o texto com contexto para se entender, né? Pois Deus conheceu de antemão os seus. Normal, ele te conhece lá desde o ventre. Antes de estar no ventre, ele já sabia. Normal, onisciente, onipresente, onipotente. E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha que bacana. Predestinou para se tornarem semelhantes a quem? A imagem de quem? Do filho dele, de Yeshua, de Jesus. Depois de predestiná-lo, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justo. E depois de declará-los justo, lhe deu sua glória. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é maravilhoso essa palavra? Muitos pegam isso daqui, né? Você é predestinado, então salvo, posso matar, roubar, que Deus me salva mesmo. Não. Como disse um cidadão, eu não me lembro onde que eu ouvi,
acho que foi na internet. O inferno está cheio de gente boa e o céu cheio de gente ruim. É assim que funciona. A gente não está diante de Deus porque a gente é bonzinho, porque a gente valia muita coisa. Foi realmente ao contrário. Somos pessoas necessitadas dele. Para terminar, irmão, essa parte aqui, depois vai ter mais. Só semana que vem. A visão que João tem das multidões em Apocalipse 7 é a prova do que Deus faz na vida daqueles que ele conhece de antemão. Então, de modo privilegiado, ele os conduz até a glorificação. Então é assim, os 144 mil só são 144 mil? Claro que não. Ali significa uma plenitude, né? A gente tem que entender como uma plenitude. Tem até um hino, tantos como a areia da praia. É um número incontável para nós, né? Para nós. É um número incontável, mas Deus tem um número exato de quantos serão salvos. Ele sabe, são milhões, de milhares. Né? O que a gente tem que se preocupar, cada um de vocês que está aí participando desse estudo, o que você e eu, a gente tem que se preocupar, não é com o mundo inteiro, mas é com uma alma. Peça para que Deus coloque, Deus traz a alma para você. O trabalho é nosso de pregar o evangelho. O trabalho é nosso. Às vezes a pessoa vem no dia, às vezes não, às vezes ela demora para vir. Não tem problema. Mas a gente precisa ir lá e plantar a sementinha. E de vez em quando dar uma passada e regar. Regar. A gente, nós não temos, ninguém tem todas as respostas, irmãos. Ninguém. A maioria como é que Deus foi criado? Então, ele nunca foi criado. Então, como é que é? Sei lá. Ele sempre existiu. Os olhos dele é de que cor? Então, ele não tem olho, ele é amórfico. Ele não tem forma definida. Mas Jesus, aí você está falando de outra coisa. A gente, irmão, pode não ter resposta para tudo, mas nós temos que ter respostas coerentes. Mas e Jesus? Você está falando de Jesus, o outro ele? Tá. Aí você já está falando de um que tem corpo, de um que desceu do céu, que veio para a terra e que se entregou por nós. Aí ele voltou para o céu de novo, num corpo glorificado. Nisso nós já temos uma resposta. Mas eu tenho a resposta de como isso foi feito? Eu não sou Deus. Então eu vou no limite. Como o padre, acho que foi Antônio Vieira, disse, Deus, conhecendo o seu próprio ser, só pôde gerar outro ele. Tão grande, tão divino, tão eterno, tão Deus quanto o próprio Pai. Ele gerou, não criou. Então, nós temos muito o que aprender para poder passar. Mas, mais uma vez, ninguém tem que estudar para ser sábio, para ser o cara, para ser a... Não! É para conhecimento, para crescimento pessoal, para se humilhar diante da grandeza de Deus. Cada vez que eu estudo, eu choro por ser pecador. Eu choro por ser pecador e ter uma palavra que é viva, santa, e que eu tenho acesso. O que eu não posso é me ensoberbecer. O que eu não posso é me tornar um cara com ego inflado. O pastor me conhece, eu pedi para ele, viu, presbítero? Me deixa uns dias sem pregar aí. Quiser deixar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para mim não tem problema nenhum. Porque o meu intuito é servir a Deus. É servir ao meu Senhor. Só que tem um problema. Eu não posso servir ao meu Deus. Olha lá vai, presbítero. Se eu não for fiel ao meu pastor. Enquanto ele é fiel a Deus. Né? A Bíblia diz no Senhor. Certo? Eu pedi para ele estender para mim, só que ele me voltou rapidinho para pregar sem problema. Opa, é para ajudar, tô aí. Sabe? Tô aí, vamos ajudar.
Sabe, eu não quero falar que uma pessoa não tem que olhar para o erro de ninguém. Se eu viver olhando para o erro das pessoas, tá ruim. Eu tenho que olhar para os meus erros. Sabe, eu, enquanto pastor, esses anos, eu ouço e ouvi muitas pessoas, pastores, missionários, nossa, o que vinha de pessoas me procurar para ouvir. Eu procuro, às vezes, eu procuro até distrair a mente da pessoa, que ela vem tão carregada, eu faço alguma brincadeirinha, eu tiro ela, aí eu vou aumentando, aí depois eu entro na palavra de novo. Porque eu preciso fazer a mente dela voltar para mim. Então, se eu fosse julgar essas pessoas, mas cada problema que eu ouço, eu julgo a mim. Eu falo, puxa, eu também era quase assim. Eu não fiz isso, mas eu fiz aquilo. Que não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém santo a ponto de querer se excusar. Nós somos santificados, somos justificados pelo nosso Deus. E recebeu, olha, Deus diz assim, a minha glória não dou a outro. Não é isso? Mas ele olha para mim e para você e disse, eu dou para você um pouco da minha glória. Não para que sejamos como um Deus, mas para que tenhamos autoridade. E você tem. O presbítero não estava, eu não sei quem é essa pessoa que está aqui com um F aqui, eu não sei quem é, mas é assim. Outro dia eu estava falando sobre a palavra Elohim. Elohim é a mesma coisa que eu te dou, você será Elohim, você será uma autoridade.